Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à conferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da CVC Corp. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estão ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.cvccorp.com.br/ri, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da CVC Corp constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CVC Corp e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com a presença dos executivos da companhia, Fábio Godinho, CEO da CVC Corp, e Felipe Gomes, CFO e diretor de Relações com Investidores da CVC Corp. Passarei. Bom dia a todos, bem-vindos ao call de resultado do terceiro trimestre de 2025 da CVC Corp. Bom, como a gente sempre faz, a gente estrutura os destaques em crescimento, rentabilidade e a melhora da nossa estrutura de capital. Em termos de crescimento, abrimos entre Brasil e Argentina 42 novas lojas, atingindo quase 1.600 lojas em operação, mesmo nesse cenário bastante desafiador e volátil nos dois países. Então, 31 novas franquias no Brasil e 11 novas franquias na Argentina. Em termos de reservas confirmadas, um crescimento robusto, overall, grupo todo de 15%, Brasil contribuindo com 14%, muito em função do crescimento muito forte do B2B, e aí a gente está falando tanto da nova unidade do Conectas, a gente está falando de trade, visual e RA, que é quase 80% desse volume, que vem crescendo um pace acima de 20% todo o trimestre. Dentro do B2C, mesmo com esse cenário desafiador, função de consumo, crédito, endividamento de famílias e de inadimplência, a gente tem alguns highlights aí para destacar no terceiro trimestre. No nacional, a adição de capacidade da ANAC, em todas as companhias aéreas foi por volta de 7%, e a gente cresceu um pouquinho mais que isso no doméstico, o que é bastante positivo. No internacional, a adição de capacidade foi de 11% e nós crescemos em passageiros 16% só no terceiro trimestre, mostrando aí uma volta da gente ganhar share no internacional. Obviamente, como a gente já tinha falado no trimestre anterior, o nosso principal ofensor foi o marítimo. Mas, com 30% a menos de capacidade, a gente caiu mais ou menos 15% em termos de passageiro, o que mesmo nesse cenário adverso mostra que nós estamos ganhando share das outras empresas, com 30% de queda na oferta de cabines, a gente caindo
15%, que não deixa de ser dentro desse cenário positivo. Argentina, mais 20%, né? Então contribuindo para também esses 15% do resultado como um todo, em função da recuperação do mercado local. Receita líquida cresceu 4%, aí muito em função de mix, né? Tanto no Brasil, onde o B2B cresce muito mais do que o B2C, né? Principalmente em clientes. A gente vem ganhando share nos clientes domésticos, e grande parte desse crescimento vem da internacionalização da nossa venda, né? Hoje o maior cliente da Rextur Advance é a Trip.com, né? E os principais clientes do Conectas cada vez mais vão ser clientes internacionais. Então isso vai dar um boost aí no crescimento cada vez maior no B2B, mas que tem um take rate menor, só que por outro lado não necessita de working capital. E num mundo de juro de 15%, né, no Brasil, isso é bastante positivo. A Argentina cresce 7%, né, a parte da receita líquida, também muito em função do mix, né? Ola vem crescendo mais do que ao mundo, e ali na Argentina a gente tem um working capital positivo, por isso a gente vem sacando dinheiro da Argentina esse ano e trazendo para o Brasil. Em termos de rentabilidade, EBITDA, mais de 130 milhões de reais, um crescimento de quase 5% com relação ao ano passado, uma margem de quase 35% de EBITDA, o que é bastante saudável, e o lucro líquido, essa é uma grande surpresa, né, para nós aí, de 62 milhões de reais, 35%, né, quase 36% acima do mesmo trimestre do ano anterior. O highlight desse resultado do trimestre, eu acho que vem na parte da estrutura de capital. A geração de caixa operacional, né, que é antes de juros, veio na faixa de quase 150 milhões de reais. Muito em função também do mix, né? Quando o B2B vende muito mais do que o B2C, que consome muito mais working capital, a gente consegue ter essa dinâmica melhor de geração de caixa operacional, o que faz com que a gente tenha uma redução da dívida de quase 200 milhões de reais versus o trimestre anterior, né, o Q2. Inclusive, fizemos aí recentemente uma antecipação de dívida de novembro de 2026, entre juros e capital, de 200 milhões de reais, mostrando a robustez, né, da geração de caixa da companhia, gerando uma alavancagem, se a gente for considerar as debêntures, né, o que ficou das debêntures, que é 400 milhões de reais, o saldo final, uma alavancagem de 0,5 vezes do EBITDA, que é muito abaixo da média da Bovespa. Dentro dos pilares estratégicos do B2C, que a gente sempre reporta no nosso call de resultado, a gente teve evolução forte em 3 dos 4 pilares. Então, formas de pagamento alternativa. Aumentamos bastante as outras formas fora do cartão de crédito, que é muito importante, uma vez que a gente vem controlando melhor o crédito e a inadimplência, através não só do nosso boleto, como ampliando parcerias com outros bancos, né, com o Santander, Bradesco e outras instituições. E aí a gente saiu de 31, né, no terceiro de 23, para 37 para o terceiro tri de 24, e 42% no terceiro trimestre de 25, ou seja, numa franca evolução aí dentro desse item. A abertura de muito mais lojas no interior, né, onde é um oceano azul para a CVC, corroborando com esse nosso guidance de 200 lojas novas entre Brasil e Argentina no ano como um todo, e também evoluindo para quase 60% de penetração das vendas do Phygital, mostrando o sucesso dessa estratégia Omnichannel, que a gente vem melhorando em conjunto com a Meta mês a mês. A questão dos produtos exclusivos, a gente ficou flat com relação ao ano passado. Por quê? Os bloqueios que a gente tinha, eles estavam em função da flutuação e a baixa demanda que teve em termos das aéreas no terceiro trimestre de 25, acabaram ficando descompetitivos. Mas como a gente não tem mais fretamento, a gente é capaz de devolver os bloqueios determinado tempo antes do voo. Então, assim, a gente não morre com o risco,
né? A gente não tem esse prejuízo. Então a gente acaba ficando flat, mas muito em função dessa flutuação que teve de preço no spot, né, na malha regular das companhias aéreas. Porém, pelo que a gente tem de bloqueios para o quarto trimestre e para o primeiro trimestre do ano que vem, e o preço que está no spot das companhias aéreas agora, a gente deve voltar para patamares acima de 20%. Isso é muito importante também para a questão do nosso working capital. Com relação aos hotéis preferenciais, né, a gente sempre fala que o negócio da CVC é baseado em concentração de volume, 80% do volume em 20% dos parceiros. É exatamente isso que está acontecendo. A gente veio do terceiro trimestre de 24 de 50% dentro dos nossos programas de hotel preferencial e recomendado para quase 80% no terceiro trimestre de 25. Isso garante mais disponibilidade garantida de quartos para a CVC, mais competitividade de preço e, obviamente, um atendimento diferenciado e um maior NPS da indústria. É importante falar, mais uma vez, a CVC é a única empresa dentro do Reclame Aqui, que é o benchmark do NPS das empresas do Brasil, a única empresa do segmento de turismo que tem o selo RA1000, né, no Reclame Aqui, ou seja, o maior NPS do setor. Uma novidade importante que a gente tem para destacar nesse trimestre é o Conectas. Conectas é uma unidade que estava incubada embaixo da Trend, e dentro dessa nossa estratégia de internacionalização do conteúdo do B2B, através da Rextura Advance no aéreo e a distribuição do terrestre, que a gente tem excelentes condições para distribuir para o mundo inteiro, tanto no internacional quanto na hotelaria e no terrestre, de uma forma geral, serviços, no nacional, a gente utiliza essa ferramenta para fazer essas conexões com parceiros, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Obviamente que a nossa grande prioridade são clientes para fora do Brasil, mesmo que a gente venha trabalhando com clientes no Brasil também atualmente. Dentro de alguns anos, a gente espera que o B2B, que hoje representa 50% do faturamento das vendas do Brasil, seja 50% fora para clientes estrangeiros e 50% para clientes do Brasil, diminuindo muito essa dependência da volatilidade da economia brasileira, né? Então, diversos novos contratos, né, parcerias com uma série de distribuidores e redes de hotéis, nossa parceria com a Ávores, que está negociando a hotelaria em conjunto com a CVC em todo o mundo, exceto o Brasil, né? No Brasil, a gente tem mais de 8.000 acordos negociados, e aí em todas as vertentes da parte terrestre, né? Não só hotelaria, mas toda a parte de outros serviços, né? Um negócio que é bastante escalável, né? Que é fee-based. A gente tem 3 funcionários trabalhando no Conectas e a gente teve um crescimento enorme, né? Nos 9 meses de 2024, né? Para os 9 meses de 2025, em termos de 8 vezes, né, sem necessidade nenhuma de capital de giro e muito menos também de OPEX, né? Então a gente destacou ela agora com um novo diretor-geral, que é o Bruno Sá, que já veio de uma outra companhia de turismo, uma outra competidora da CVC, mas que já tem uma longa história no grupo na Rextura Advance, então já conhece a casa e vem fazendo um trabalho bastante importante aí para imprimir esse crescimento. Hoje, se a gente pegar faturamento dos últimos 2, 3 meses do Conectas, anualizado, vai dar mais de 200 milhões de reais, sem necessidade de capital de giro e com um OPEX muito baixo e tendo uma diversificação de receita muito importante, cada vez mais para clientes fora do Brasil. E para finalizar, em termos de estrutura de capital, a nossa grande prioridade, a gente vem dizendo isso, sendo muito vocal aí com o mercado, todos os trimestres, todas as reuniões que a gente faz com analistas, investidores, esse é o nosso grande foco, né, nesse ano. Como é que está essa situação
atualmente, agora final do terceiro trimestre. Entre caixa e recebíveis para antecipar, a gente tem 600 milhões de reais. E depois dessa amortização que a gente fez de 200 milhões de reais entre capital e juro, a gente tem com folga caixa hoje, né, considerando a situação de hoje, caixa e recebível, muita folga para pagar as obrigações que a gente tem, que é 80 milhões de reais em outubro de 2026 e depois 2027, 2028, que deixa a solvência da CVC de uma forma bastante sólida e bastante tranquila para os próximos anos. Em função disso, todas as revisões que a gente teve do nosso rating foram para cima. Então, a gente saiu de Junk Bond em dezembro de 2022 para BBB, né, que é basicamente Investment Grade, com perspectiva positiva, mesmo nesse cenário, né, difícil economicamente para o varejo como um todo, né, principalmente para ticket alto, demanda discricionária, a juro de 15%, para um BBB com perspectiva positiva. Então, a gente vem, dentro do nosso entendimento aqui, entregando o compromisso que a gente tem com o mercado de melhorar consistentemente a nossa alavancagem, melhorar consistentemente a nossa estrutura de capital. Agora eu vou passar a palavra para o Felipe Gomes, que vai passar um pouco mais dos detalhes dos resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Godinho. Vamos lá, vamos seguir aqui nosso resultado do terceiro trimestre, os 9 meses do ano. Então, a gente traz aqui na parte financeira, né, a gente tem mantido aqui o mesmo modelo das últimas divulgações. Então, nesse primeiro slide, a gente traz as informações de Brasil, né, principalmente aqui de vendas, receita e take rate. Então, aqui ao lado esquerdo, em cima, as reservas confirmadas. A gente apresenta aqui um crescimento de 14,5% no Brasil, trimestre contra trimestre, né? Terceiro trimestre 25 contra terceiro trimestre 24, alcançando aí 3,3 bilhões de reais. Na análise dos 9 meses do ano, a gente chega aí a 9,5 bilhões de reais, um crescimento de 13,2% 2025 contra 2024. Na receita líquida, que é o quadrinho à direita, em cima, a gente apresenta um crescimento de 3%, nesse terceiro trimestre 25 contra o terceiro trimestre 24, com uma redução aqui do take rate de 10% para 9,2%. O Godinho já abordou esse tema ali um pouco atrás. Aqui tem uma questão muito de mix, né? Uma vez que o B2B vem crescendo em taxas acima do B2C, a gente percebe essa queda no take rate. Quando a gente olha por produto, né, especificamente, nem só B2C, B2B, mas por produto, a gente vem mantendo o mesmo nível de take rate, mas o mix, seja pelos produtos dentro das unidades ou pelas unidades em si, é que tem levado aí uma queda do take rate no trimestre, né? Esse trimestre contra o trimestre ano passado. Quando a gente olha nos 9 meses, um crescimento da receita de praticamente 9%, a gente alcança aí 881 milhões de reais de receita nesses 9 primeiros meses do ano de 2025, e o take rate indo de 9,7% para 9,4%, com a mesma explicação aqui do trimestre, né? Nos quadrinhos abaixo a gente traz alguns destaques, quase todos já bem explorados aí pelo Godinho no início da apresentação, mas a gente fala aqui bastante da questão dos clientes internacionais, né, que tem impulsionado bastante a Rextur e o próprio Conectas, né, no crescimento ano contra ano. A questão das aberturas de loja, que também nos ajuda bastante, principalmente com essa questão de cada vez mais lojas no interior do país, onde a gente enxerga um potencial muito grande, onde é o Oceano Azul para a CVC. O próprio destaque das reservas confirmadas, essa informação a gente tem bem mais detalhada no release, mas a questão do crescimento aí do B2B, né, crescendo 27% no terceiro trimestre de 25 contra o terceiro trimestre de 24, né, em reservas confirmadas, e aí tudo a ver com o primeiro quadrinho ali de clientes globais. E o próprio lançamento da plataforma Conectas, que o Gordinho também passou bastante, a gente tem um slide específico, é uma unidade que estava vinculada à Trend, que a gente realmente acredita bastante, uma unidade bastante escalável para a companhia, então que deve trazer um drive de crescimento aí para os próximos anos. Passando agora para o próximo slide, a gente traz praticamente as mesmas informações, só que agora de Argentina, né, da forma como a gente apresenta. A Argentina continua aí no seu ritmo de crescimento, trimestre contra trimestre, crescendo 19% no terceiro trimestre de 25 em reservas confirmadas contra o terceiro trimestre de 24, alcançando aí 923 milhões de reais nesse terceiro trimestre. E no ano,
um crescimento bastante expressivo de 47,5% nesses 9 primeiros meses de 25 contra os 9 primeiros meses de 2024, chegando aí a quase 3 bilhões de reais de reservas confirmadas. Quando a gente olha a receita líquida e o take rate, que são o quadro à direita, no trimestre a gente tem um crescimento aí de 6,7%, chegando a 58 milhões de reais de receita e uma queda no take rate. Aqui também bastante explicado pela questão do mix, né? Então o B2B na Argentina, que é a nossa marca Ola, tem crescido a taxas maiores do que o B2C, que é o mundo, então isso acaba trazendo o take rate para baixo. Lembrando aqui só que no caso da Argentina, né, o estado final ele acaba sendo também bastante positivo, apesar do take rate menor, por uma questão de capital de giro, que o Godinho também acabou de comentar há pouco, né? Então, é um país que não demanda capital de giro, então a gente tem aí o take rate é menor, mas o resultado final é bem positivo também. Quando a gente olha os 9 meses do ano, a gente bate aí praticamente 200 milhões de reais de receita nesse período de janeiro a setembro, com 20% de crescimento em relação ao ano passado, e o take rate indo de 7,8 para 6,7, pela mesma questão aí do mix entre Ola e Almundo praticamente. Os destaques, a gente fala um pouco do posicionamento estratégico, né, nosso na Argentina, muito em relação aos bloqueios, né, que ajudou bastante essa questão do B2B, né, na Ola, bloqueios que deram muito resultado, vindo para o Brasil, né, sendo a Argentina vindo para o Brasil, ali Maceió, Rio de Janeiro, Barra Cabo Frio e Pernambuco, tiveram bastante sucesso. Esse segundo destaque que a gente tem aqui é a retomada da margem, né, então na Argentina a margem também EBITDA vem subindo bastante, né, a gente bate 19% de margem EBITDA nesse trimestre, com 11 milhões de reais de resultado. Depois a gente vai ter essa informação lá para baixo também aberta em um dos slides próximos. Abertura de 11 novas franquias, também é um número bastante expressivo para a Argentina, né? Então a gente bateu agora 181 lojas ativas, que é o recorde, né? Desde que a gente está nessa operação. Então a gente chegou ao nosso número máximo de lojas e continua abrindo, que é um termômetro muito relevante para a gente, de crença aí no nosso negócio, né? No mundo. E a questão do take rate que a gente acabou de falar, que ele acaba reduzindo automaticamente quando o B2B sobe a taxas superiores ao B2C. Mudando agora de slide, indo ali para o slide de consolidado, né? Então a gente traz na mesma dinâmica, né, as informações no quadro à esquerda alto, a receita líquida dos dois negócios, e depois a gente traz informações de despesa, aí mais do Brasil, lembrando que a Argentina tem aquela questão de câmbio, então para não poluir muito a gente continua mostrando dessa forma, mas no release a gente tem todo aberto, Brasil, Argentina, despesa. Então, no primeiro quadro, à esquerda, a gente mostra ali o crescimento de receita da CVC Corp em 4% no trimestre, 3,6%, chegando a 376,8 milhões de reais. O take rate combinado, né, caindo de 9,4% para 8,6%, e aqui a gente tem as questões do mix que a gente falou do B2B e do B2C, e também da Argentina com o Brasil, porque a Argentina também tem crescido aí a taxas bem fortes, né, ao longo desse ano de 2025. Quando a gente olha os 9 meses do ano, os 9 primeiros meses de 2025, um crescimento de praticamente 11% na receita, então batemos ali 1 bilhão e 80 milhões de reais nos 9 primeiros meses de 25 contra 975 milhões de reais no ano passado, então um crescimento aí de 10,8%, enquanto o take rate sai de 9,3% para 8,7% pelos mesmos motivos aqui que a gente explicou na questão trimestral. Os outros dois próximos quadrinhos ali, o central e o à direita, eles trazem informações de despesa, que vocês sabem o quanto também é relevante para a gente acompanha muito de perto. Então, quando a gente olha o crescimento do G&A, né, das despesas de G&A no Brasil, né, em número absoluto, e versus a receita líquida, a gente tem um crescimento no terceiro trimestre de 3,3%, saindo de 140 milhões de reais para 144,8, ou seja, mantendo o nosso compromisso aí de crescimento abaixo de inflação, no que diz respeito a G&A, e mantendo ali praticamente em linha percentual sobre receita líquida de 45%, que também é bem próximo aí do número que a gente vem buscando, uma coisa sempre abaixo de 50%, né? Chegar ali abaixo de 50%, próximo aí aos 45%. Quando a gente olha os 9 meses do ano, né, que inclui aí o primeiro e segundo trimestre, a gente tem um crescimento de 3,4% na despesa, né, no G&A, então, de novo, em linha aí com o nosso compromisso, e a gente começa a ver a diluição cada vez maior acontecendo em relação à receita líquida. Então, ano passado era 52,3%, esse ano já em 49,7%, e sazonalmente o quarto trimestre também tende a ajudar esse número, então o terceiro e o quarto trimestre são os que mais diluem despesa contra a receita, então a gente tem a expectativa de continuar melhorando esse número. À direita, né, o último quadro na cima, então a gente tem a relação das despesas de vendas,
né, contra as reservas confirmadas, que é o indicador que a gente usa, porque ele acompanha, de fato, as vendas da companhia. Do Brasil, o que a gente vê no terceiro trimestre de 25, um crescimento de 13,4%, mas a gente mantém o mesmo índice sobre a venda, que é de 1,8%, então a gente vem crescendo aí a despesa de venda em linha com as vendas, o que faz também todo sentido para a gente. Quando a gente olha os 9 meses de 25, um crescimento de 17%, saindo de 1,8 para 1,9, crescendo um pouquinho acima, aí por algumas ações de marketing que a gente tem fazendo e uma estratégia de ganho de share da companhia, mas bem em linha com o que a gente tinha projetado para o ano. Quando a gente pensa ali nos três, olha os três destaques embaixo, um pouco que a gente já falou, né? O crescimento da receita líquida tem um destaque forte no B2B, no Brasil. O aumento de G&A abaixo da inflação, de novo, reforçando aqui o item que a gente acabou de falar, e uma redução expressiva, né? Ano contra ano, quando a gente olha os 9 meses, de 2,6 pontos percentuais, indo para os 49,7, e a estabilização nas despesas de vendas no Brasil em relação às próprias vendas. Próximo slide, também um slide consolidado, que traz algumas informações aqui de Brasil e Argentina, abertas e depois fechadas, né, principalmente EBITDA e lucro ajustado. Então, a primeira faixa em cima é onde a gente traz o EBITDA e a margem EBITDA, primeiro do Brasil, depois da Argentina, depois consolidado. Então, o primeiro quadro à esquerda, a gente vê o EBITDA do Brasil no terceiro trimestre de 25, batendo, EBITDA ajustado, né, batendo 119,5 milhões de reais, um crescimento de 1% em relação ao ano passado, né, batendo 37,8% de margem EBITDA. Quando a gente olha o ano, os 9 meses, um crescimento aí de 13,5%, chegando aí a quase 280 milhões de reais nesses primeiros 9 meses do ano, e a margem EBITDA saindo de 30% para 31,5%. Tá? Em relação ao crescimento trimestral, tem uma questão do ano passado. Ano passado a gente fez um ajuste de hedge cambial, então acabou tendo ali um ajuste positivo no ano passado e acaba alterando um pouquinho essa comparação de 25 contra 24, mas nos 9 meses isso se dilui completamente, então reforça aí o crescimento do EBITDA de 13,5% de um ano contra o outro. Indo para a Argentina um crescimento percentual bem expressivo no terceiro trimestre, batendo 11 milhões de reais, contra 6,5%, e a margem chegando ali a 19% de margem EBITDA contra 12% que foi no ano passado. Nos 9 primeiros meses do ano, de 25 contra 24, um crescimento de 36%, chegando aí a praticamente 50 milhões de reais de EBITDA nos 9 primeiros meses de 2025. Os dois países somados, a gente tem um crescimento no trimestre de 4,7%, atingindo uma margem EBITDA de quase 35%, que é um número bem expressivo para a companhia, chegando aí a 130 milhões de reais de EBITDA consolidado, ajustado no terceiro trimestre de 25. Quando a gente olha os 9 primeiros meses do ano, a gente chega aí a praticamente 330 milhões de reais de EBITDA em 2025, com uma margem de 30%, que também é um número que a gente persegue bastante, né? Ter 30% de margem EBITDA na empresa como um todo, acima disso, a gente já conseguiu nesses 9 primeiros meses do ano, contra 280 milhões de EBITDA no ano passado e 28,8% de margem. E aí embaixo, à esquerda, a gente traz um quadro de lucro líquido ajustado, né? Tem a descrição ali de como é feito o cálculo do lucro líquido ajustado, já tem sido feito nos últimos trimestres, tem bastante detalhe também no release. A gente alcança no terceiro trimestre desse ano 62,5 milhões de reais de lucro líquido ajustado, 36% acima do ano passado no trimestre. E quando a gente olha no ano, 70,6 milhões de reais contra 45 ano passado, um crescimento bem expressivo de 56% de 2025 contra 2024. Nos dois quadrinhos ali, um pouco o que a gente falou, o crescimento do EBITDA de ano contra ano e a melhora de margem, e o próprio lucro líquido ajustado também desse terceiro trimestre em 62,5 milhões de reais. Passando agora para o último slide de estrutura de capital da companhia, Godinho também falou lá no início do discurso dele aí sobre a questão de geração de caixa, a gente tem essa informação aqui, também falou um pouco sobre a estrutura de capital. Então o que a gente traz nesse quadro à esquerda, em cima, é essa geração de caixa operacional ao longo dos últimos anos, né, olhando de forma terceiro trimestre, pelas questões sazonais da companhia, que a gente conhece bem. Então a gente gera esse ano 145,9 milhões de reais de caixa operacional, contra 141 ano passado e um consumo de caixa operacional de 61 em 2023. Então, uma evolução bem expressiva, que também ajuda bastante a gente na desalavancagem da companhia, que a gente vai ver no quadro do lado. Aqui à direita, a gente tem a nossa tabela de endividamento geral, onde a gente traz as informações de caixa e dívida da companhia de forma sequencial, no terceiro trimestre de 25 contra o segundo trimestre de 25. Logo na primeira linha, a gente vê uma redução
bem expressiva da dívida bruta da companhia, né, em quase 266 milhões de reais em apenas um trimestre. Grande parte desse valor vindo do pré-pagamento da debênture, que a gente comentou agora há pouco, e parte também desse valor vindo da baixa de um earn-out de aquisição que a gente tinha registrado na companhia, que não se efetivou, então também ajudando aí na redução da dívida bruta. Depois, passando para as próximas informações, a gente chega até a dívida líquida, onde a gente desconta a caixa equivalente e outros, né? Então a gente chega a 198 milhões de reais de dívida líquida, uma redução bastante expressiva em relação ao trimestre passado, então quase 200 milhões de reais, um nível bem baixo de dívida líquida que a companhia chega. Isso, né, se reflete numa queda de alavancagem também muito forte, né? Em apenas um trimestre a gente sai de 0,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses para 0,5 vezes, por onde a gente mede os covenants da companhia em relação à sua debenture. Além disso, a gente sempre traz aqui mais duas informações que a gente entende muito relevantes para o mercado, que é a quantidade de recebíveis não antecipados que eu tenho, ou seja, eu ainda tenho 422 milhões de reais de recebíveis, ou tinha, né, no fechamento do terceiro trimestre, a antecipar, de cartão de crédito, apenas cartão de crédito, e antecipado 1 bilhão 120 milhões de reais de antecipação de cartão de crédito. Esse valor sobe, também muito em função do pré-pagamento que a gente fez da dívida. Então, quando a gente olha a dívida líquida e soma, né, todos esses saldos de recebíveis, a gente tem uma queda aí de quase 85 milhões de reais apenas em um trimestre, chegando aí a 896 milhões de reais de dívida líquida mais saldos de recebíveis no terceiro trimestre de 25. Também a gente faz aqui uma conta desse endividamento geral sobre o EBITDA dos últimos 12 meses, também tem uma queda aqui expressiva, né, em apenas um trimestre, sai de 2,3 vezes para 2 vezes esse índice de endividamento. Era isso, obrigado aí a todos, aí estamos agora à disposição para perguntas que possam vir. Obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Caso deseje fazer uma pergunta via áudio, clique sobre o botão Raise Hand. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos por gentileza que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem via texto. Você poderia falar um pouco do que podemos esperar com as movimentações recentes do dólar no sentido de afetar as vendas das viagens internacionais? Bom dia, aqui é o Godinho. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que agora com a estabilidade, né, e essa queda recente do dólar aí na faixa de 5,50, 5,40, 5,30, que é mais ou menos o que tá agora, o internacional vem se mostrando uma surpresa bastante positiva no terceiro trimestre e acredito que, se não se inverter a tendência do dólar, continuando dentro desse patamar, deve continuar nesse mesmo pace de crescimento para o quarto trimestre. Então a gente teve, como a gente falou, uma adição de capacidade de 11%, né, de crescimento da indústria de assentos no internacional como um todo, e a CVC crescendo 16% em passageiro, mostrando um ganho de share relevante. Então, e isso foi across the board, né? Está falando de 17% de crescimento para a Europa, 14% de crescimento para a América do Sul, Caribe, um crescimento de quase 70% em termos de passageiro, e destinos exóticos, que a gente chama de Ásia, África, vamos dizer assim, também um crescimento de quase 30%, mostrando a robustez da nossa assistência combinada com a nossa omnicanalidade. Então, a gente tem uma visão bastante positiva, não só dos resultados agora do terceiro TRI, como os resultados do quarto TRI para as viagens internacionais, sim. Nossa próxima pergunta vem via chat.
Godinho, qual a sua visão sobre a dinâmica de capacidade do mercado aéreo para o próximo ano? Bom, obrigado novamente por mais uma pergunta. Nós estamos no doméstico esse ano crescendo capacidade na faixa de 8%, tá? No internacional, esse crescimento deve ser na faixa de 12%. Eu não acredito que essas faixas devem variar muito no próximo ano. Eu acho que o nacional se mantém crescendo nessa faixa de 8%, mais ou menos. Talvez o internacional cresça um pouquinho mais, principalmente chegando até bater 15%, talvez, eu acho que tem chance, principalmente com taxa de dólar se mantendo estável nesse nível. Nossa próxima pergunta vem via áudio do Sr. Vitor Fuziharo, do Santander. Sr. Vitor, seu microfone já está liberado. Bom dia, Godinho. Bom dia, Felipe. Obrigado por pegar nossa pergunta. A primeira é mais focada na alavancagem, né? Dado que estiver nessa melhoria relevante aqui no TRI. Queria entender se vocês têm algum tipo de guidance, quem sabe, para final de 26. E se está no plano de vocês começarem a mudar um pouco o plano de adiantamento de recebíveis, né? E a segunda, acho que dado que vocês estão com esse pipeline forte de abertura de lojas, acho que quase batendo 100 lojas só nesses primeiros 9 meses, ouvir um pouco da performance dessas novas lojas seria interessante. Obrigado. Oi, Vitor. Felipe falando. Obrigado aí pela pergunta. Sim, a gente teve uma melhora grande de alavancagem no terceiro trimestre, acho que bem em linha com o que a gente vem falando com o mercado, comprometido com os acionistas, com o conselho. Então, acho que é o nosso grande foco aqui, sem dúvida, da companhia, é continuar nessa toada de reduzindo, né? A expectativa grande também da redução dos juros aí no país, que vai ajudar bastante a companhia como um todo. Em relação assim, ao fechamento de 26, cara, a gente continua na mesma toada, assim, toda a geração de caixa operacional da companhia e toda a melhora que a gente vai conseguindo aqui alcançar com capital de giro é focada na desalavancagem. Então, no quarto trimestre a gente continua com o mesmo foco, o que a gente conseguir fazer e o que a gente tem conseguido fazer é para isso. Né? Não chega a ter, eu acho que um guidance específico, mas a expectativa é continuar a redução da alavancagem. Quando a gente olha aí esses ratios, é continuar caindo sim. E você fez uma outra pergunta sobre antecipação de recebível. Então, na verdade, a gente tem conseguido algumas negociações bem interessantes em relação ao custo da antecipação de recebível de cartão de crédito, né? E isso também vem permitindo a gente a reduzir a debênture, que tem um spread mais alto, né? Como você sabe, um custo mais alto. Então, a gente vem trabalhando com alguns credores aí a possibilidade de redução desse spread, né, da debênture, de uma nova dívida. Caso isso não aconteça, a ideia é continuar indo via antecipação de recebível de cartão de crédito para ir reduzindo a dívida da debênture, dado que a gente está realmente com taxas bem mais atrativas aí na antecipação dos recebíveis de cartão de crédito. Então, por hora, é assim que a gente continua. Vou deixar outra pergunta aqui para o Godinho. Oi, Vitor. Obrigado pela pergunta, pela boa, excelente pergunta. Até porque depois que a gente chegou na CVC, a gente já promoveu a abertura de mais de 450 lojas, né? Então, a forma que essas lojas estão performando é uma coisa que a gente olha quase que diariamente. Eu olho semanalmente no detalhe, estado a estado, tipo de loja por tipo de loja, mas obviamente o time de performance olha isso de forma diária. O que acontece? Essas 450 lojas que a gente abriu, lembra que a grande maioria dessas lojas são lojas no interior, ou seja, não é canibalização de uma loja na capital, em bairros, por exemplo, onde já tem 5 lojas, 6 lojas, como o caso de Moema. Então a gente tem 80% da abertura dessas lojas no interior, e essas lojas, ele tem aquele modelo de baixíssimo capex e baixíssimo opex. São lojas que custaram entre 50 e 70 mil reais
para um franqueado, ou seja, o nível de alavancagem que ele teve que ter, ou não colocou capital próprio, ou se teve que se alavancar, a parcela é muito baixa. E essas lojas basicamente operam com um casal de franqueado mais um vendedor, como é mais ou menos o modelo que a gente viu da Ctrip na China, tá? A gente separa essas 450 lojas em dois grupos. As lojas que têm de 0 a 12 meses, que a gente chama de berçário, e depois de 12 a 24 meses, que a gente chama de ramp-up. Depois elas se tornam um grupo do Same Store Sales. Esses dois grupos, como um todo, eles estão performando em 90% da linha de performance que a gente colocaria como sendo normal. Mas, enfim, dado juro e tudo mais, isso já era esperado. Só que como o custo dessa loja é muito baixo, talvez o payback da loja demore 1, 2, 3 meses a mais. Mas para essa loja estar perdendo dinheiro, o franqueado está perdendo dinheiro, a performance vis-à-vis a nossa projeção tem que estar abaixo de 55%. E hoje está na faixa de 90%. Então talvez ele não esteja ganhando tanto quanto a gente imaginava, muito mais em função de condições econômicas, né, macro no geral, mas essas lojas com absoluta certeza não estão perdendo dinheiro. E essas lojas têm uma performance de digital muito maior do que as lojas de capital. Se a gente pegar aqui, eu excluir o marítimo da conta, aí estou falando Brasil-wide, tá? Todo as lojas no Brasil, de uma forma geral, as lojas no interior crescem 5 vezes mais rapidamente em vendas do que as lojas da capital, que mostra que essas lojas baratas, com estratégia do digital, com baixo capex, baixo opex no interior do Brasil, são uma estratégia vencedora não só para nós, como para os nossos franqueados. Perfeito, obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Wellington Santana, do Bank of America. Sr. Wellington, seu microfone já está liberado. Oi, bom dia, Godinho. Bom dia, Felipe. Obrigado aqui por pegar nossas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira seria focada um pouco mais no B2C do Brasil. Se você pudesse elencar para a gente quais seriam os principais headwinds que vocês estão vendo do ponto de vista de consumo e do ponto de vista de competição, para a gente seria bem interessante. E como vocês pensam em estratégias de mitigação para esses headwinds que vocês estão enxergando nesses dois pontos. E a minha segunda pergunta em relação ao piloto de consultores que vocês anunciaram recentemente nesse ano, como está a performance deles até o momento? Muito obrigado. Bom, em termos de... Obrigado pela pergunta, Wellington. Eu acho assim, o que de fato está acontecendo é o seguinte, o nacional, como a gente está falando, vem performando bem, em linha com o que está vindo de capacidade dentro do mercado doméstico. O internacional vem ganhando share sobre a capacidade total do mercado. O que está puxando a gente para baixo é o marítimo, como a gente já falou no último call. Isso também deve acontecer no quarto trimestre e também deve acontecer no primeiro trimestre, porque agora não tem como mudar esse 30% de capacidade que a gente tem a menos na temporada. Então, se a gente excluir o marítimo, nós estamos com um excelente crescimento, tanto no nacional quanto no internacional. No internacional, acho que vem muito mais capacidade de companhias parceiras nossas no ano que vem, então deve ajudar bastante. A gente tem todo um redesenho da estrutura do internacional com a entrada de uma nova diretora, que é a Renata, que tem mais de 25 anos fora do Brasil como diretora das principais negociadoras de hotéis do mundo. Então, está redesenhando
todo esse departamento, o que vai aumentar bastante a competitividade dos produtos do Inter para o ano que vem. E a gente vem trabalhando com muito mais antecedência aí no caso do Nacional, de muito mais bloqueios. Também foi criada uma diretoria de atividades que não existia, que é um negócio que pode contribuir até com 5 a 10% do faturamento geral da parte de produtos da CVC, que são passeios, transfers e coisas que a gente ainda vende muito pouco, né, ingressos e tudo mais, e que tem um take rate muito maior. Então, tem uma série de coisas sendo feitas nesse sentido. Com relação ao Marítimo, que é o grande ofensor desse ano, porque as outras unidades vêm performando em linha com o que a gente esperava, ganhando share e vem performando bem, o que acontece? A gente tem, ontem eu almocei com o presidente mundial da MSC, e obviamente com o time todo, com o Adrian, eu que é o presidente da empresa no Brasil, e o time todo daqui local da MSC, e eles já garantiram um navio a mais para a próxima temporada, ou seja, eles já vão aumentar 10% a capacidade. Costa, a gente ainda vem fazendo negociação para ver quanto que eles vão aumentar a capacidade do ano que vem, e tem outras 3 companhias interessadas em ingressar no mercado do Brasil. Não via fretamento da CVC, a gente não vai fretar esses navios, mas à medida que os 2 players cortam capacidade, outros players mundiais mostram interesse em entrar no Brasil, e a CVC, como vendedora de 1/3 dos cruzeiros do Brasil, sempre tem condição de viabilizar um novo entrante, né? Assim como 2 companhias aéreas é pouco para o mercado brasileiro, às vezes 2 companhias marítimas também pode ter sempre espaço para mais um player, mas isso não viria via fretamento da CVC, mas com certeza vai ter mais cabine na próxima temporada do que vai ter nessa temporada do Marítimo atualmente. Consultores, a gente deve começar, a gente está terminando o business plan, deve começar no início do ano que vem. A gente já apresentou para a rede de franquias, já apresentou para os master franqueados. A aderência foi enorme, né? Porque, para te dar um exemplo, tá? A gente analisou o Brasil inteiro, a gente tem os dados desses 4.000 municípios que são abaixo de 15.000 habitantes. Mas quando a gente pega, por exemplo, Sorriso, no Mato Grosso, as lojas que a gente tem em Sorriso, 84% dos clientes têm o CEP que moram em Sorriso. Só que tem diversas cidades adjacentes a Sorriso, 4, 5 cidades, aí seriam 4 ou 5 consultores, um por cidade, por exemplo, Feliz Natal. Feliz Natal é uma cidade adjacente a Sorriso, aonde a gente vende muito pouco, porque o morador de Feliz Natal está comprando no agente de viagem independente lá nessa cidade, e não está comprando da CVC de Sorriso, mesmo com o alcance do Phygital. E aí que entraria o consultor, né? Então, quando a gente prova isso com números para a rede, onde dessas pequenas, né, dessas 4.000 pequenas cidades abaixo de 15.000 habitantes, a nossa penetração de vendas ainda é baixa, eles conseguem ver valor nisso. Teve uma aderência muito grande, a gente teve 12 master franqueados se candidatando para fazer o piloto, mas deve começar no início do ano que vem. Acredito que tem mais um potencial de destravamento de valor grande aí nesse projeto com a CVC. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem pelo chat. Parabéns pelo desempenho neste trimestre, pelo crescimento de reservas confirmadas e pela manutenção da margem EBITDA ajustada em 34,6%. Pensando no mix de receitas e na pressão sobre o take rate,
que recuou 0,8 ponto percentual com o maior peso do B2B, como vocês enxergam a evolução da rentabilidade nos próximos trimestres? Há espaço para recompor margem com ganhos de eficiência operacional e avanço das iniciativas de digitalização? Dado o novo patamar de alavancagem de 0,5 vezes EBITDA e a melhora do rating, agora com perspectiva positiva, quais são as prioridades de alocação de capital daqui para frente? Podemos esperar um ritmo mais acelerado de investimentos em tecnologia e expansão internacional, ou a companhia seguirá priorizando desalavancagem e eficiência financeira? Oi, obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá, que é bastante informação aqui. Olha, vai seguir ao longo dos próximos trimestres uma continuidade de mix, de mudança de mix de B2B para de B2C, crescendo menos do que o B2B, tá? Isso, no nosso concorrente digital recentemente vendido aqui, está acontecendo a mesma coisa. Vocês viram o resultado da Expedia, que soltou mundialmente agora exatamente a mesma coisa, assim, across the board, todas as empresas de turismo no mundo que têm essas duas divisões, o B2B cresce muito mais aceleradamente do que o B2C. Ou seja, deve ter aí um pouco dessa pressão em função do mix, né? Espaço para recompor margem com ganhos de eficiência operacional e avanço das iniciativas de digitalização. Eu vou quebrar as iniciativas de digitalização / ganhos operacionais aqui em três blocos, né? Tudo que está acontecendo na TI. Hoje a gente tem duas iniciativas muito importantes junto com a CIT. Acho que a maioria de vocês conhece a CIT de Campinas, né, que é listada na Nasdaq, fez todo o processo de transformação digital de diversas empresas, inclusive o Itaú. A gente tem dois projetos grandes com eles. Eles estão finalizando agora, fase final da última semana, do assessment de toda a TI, né, toda a estrutura organizacional revisada. Isso resultou já na contratação de 3 novos diretores, né, não substituição, mas 3 novos diretores, um com 20 anos de Itaú, o outro com toda a carreira na Redditor e o outro que veio de uma investida grande do Pátria e teve carreira mais longa na United Health Group, ali com a Amil e tal. Então, todos eles com muita experiência em grande sequência de M&A, grande empilhamento de sistemas que depois tem que ser simplificados, né? E a CIT também está trabalhando muito na forma mais moderna de gestão dos projetos e novas iniciativas que nós temos aqui na CVC para o ano que vem, né? Para que a gente tenha um conceito mais lean de produção de iniciativas de TI, que a gente tem mais de 200 iniciativas aqui para o ano que vem, né, que vão ter que caber no nosso CAPEX e no nosso OPEX. Então, isso vai dar um ganho de eficiência relevante para a CVC. O segundo projeto que nós temos com a CIT é o projeto do CCO Digital. O CCO é o pós-venda da CVC, todo o departamento pós-venda da CVC. Quando nós chegamos aqui há 2 anos e meio atrás, o CCO tinha 1.100 funcionários e a gente tinha o pior NPS do turismo do Brasil, medido pelo site do Reclame Aqui. Hoje, o CCO tem 550 funcionários e nós somos a única empresa ranqueada RA1000. Maravilha, porém, isso não é suficiente para nós no futuro. Foi um trabalho sensacional, tanto em crescimento de qualidade quanto em redução de custo. E aí a gente contratou a CIT para fazer a digitalização e implementação de inteligência artificial na grande maioria dos processos que podem ser automatizados, né, dentro do CCO. Então, isso deve ter também um ganho relevante de custo aí para os próximos anos.
O segundo bloco das iniciativas de TI é inteligência artificial no Phygital. Tanto na parte do SDR, que é o momento que a gente recebe o lead antes de passar para a loja, e a gente entende a demanda, entende quem é o cliente, entende o score de crédito e prepara esse lead, já entrega ele muito mais mastigado para a loja. E o segundo, que é o Sales Copilot, onde a inteligência artificial, em conjunto com um vendedor, ajuda a escolher as melhores opções, tanto de pacote, destino, opções de voo, opções de hotéis, como formas de financiamento. E a gente tem uma terceira iniciativa super importante aqui dentro de tecnologia, que é a formação da nossa equipe digital, né? Então, finalmente, a gente já hoje agora concluiu todo esse time, né, que tem hoje um diretor que veio da Magalu, que é o Rafa Paglia, que cuida do digital e também do phygital, com 3 gerentes executivos robustos, né, para a parte de CRM, e-commerce e também a parte de growth. Então, isso certamente ao longo dos próximos anos devem dar frutos bastante positivos. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar sobre o botão Raise Hand ou enviá-la por escrito via chat. Só pegar a segunda parte da pergunta, obrigado ao time da Apex que mandou essa pergunta para a gente sobre a questão da alavancagem, alocação de capital. Acho que como o Godinho falou, assim, a gente está muito focado aqui em tecnologia, inovação, crescimento, mas continua muito relevante para a gente e vai continuar nos próximos trimestres a questão, sim, da desalavancagem da companhia. Então, a gente vem fazendo o investimento que tem que fazer, a gente tem um nível de CAPEX pré-determinado que vai todo para a tecnologia, né, e suporta todas as iniciativas que o Godinho falou, mas sem perder aqui o foco bastante em desalavancagem. A gente ainda tem espaço para isso, ainda vai continuar acontecendo nos próximos trimestres, com certeza. Então, mantemos aqui a mesma toada de desalavancagem da companhia, sem dúvida. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem por escrito no chat. Desconsiderando o impacto das vendas de cruzeiros, como está sendo o desempenho das vendas regionais no país? Bom, aqui é o Godinho, obrigado pela pergunta. Acho que a gente já falou um pouco disso, né? O interior vem crescendo 5 vezes mais acelerado do que a capital, muito em função da abertura das novas lojas, e a gente sabe que o interior, a presença do nosso franqueado, a presença das nossas formas de financiamento, a presença da marca CVC, a presença da assistência, isso faz muito mais diferença no que nas principais capitais. Isso está claramente refletido nos números. Quando a gente vai ver por origem, Sudeste vem crescendo forte, Sul vem crescendo forte, Norte e Nordeste vem um pouquinho abaixo, mas também com high single digit, Sudeste e Sul já vem crescendo double digit, excluindo a parte de cruzeiros. A única região que apresenta decréscimo, eu estou falando de menos 1%, excluindo o cruzeiro, é o Centro-Oeste. E por que o Centro-Oeste? É que você tem 2 fatores. Primeiro, pela deflação da malha da Azul, que caiu bastante, né, no Mato Grosso do Sul, Goiás, que era muito forte no regional, ela deflacionou bastante a malha. E o agro, que a performance desse ano foi muito difícil, então impactou bastante essas vendas no Centro-Oeste. De uma forma geral, a dinâmica de crescimento por região foi essa. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Victor Rogatis, do Itaú BBA, via áudio. Sr. Victor, seu microfone já está liberado.
Fala, Godinho. Fala, Fê, tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo espaço. Cara, eu vou fazer três aqui rapidinho. A primeira é só um follow-up nesse último comentário, excluindo o Cruzeiro. Isso é um crescimento consolidado com a abertura de loja ou é um same-store sales? Essa é a primeira. A segunda pergunta é tentar entender o que é patamar de despesas de marketing no Brasil daqui para frente, assim como, sei lá, percentual da receita ou reserva. E a última é pensando assim no capital de giro no Brasil, como é que a gente pode pensar daqui para frente, assim, talvez com o B2C crescendo um pouquinho menos, né, do que o B2B, se daria para imaginar que capital de giro no Brasil pudesse, enfim, vir um pouco melhor daqui para frente com esse efeito mix aqui ajudando. Obrigado, pessoal. Fala, Vitor. Godinho aqui, obrigado pela pergunta. Cara, crescimento, esse crescimento ele é o consolidado, todos os números que a gente está falando aqui é o consolidado. O same store sales ele ficou um pouco negativo. Quando a gente tira marítimo, aí ele já fica 2% positivo, tá? E eu acho que no overall ele ficou uns 2% negativo aqui, 1% negativo no trimestre, mas o tiro marítimo ele já vai para positivo, tá? Abertura de loja nesse ano a gente mantém guidance de 200 lojas, Brasil e Argentina, mesmo nesse cenário desafiador. Como a dinâmica de loja mudou muito em termos de CAPEX e OPEX, e a geração de lead ainda continua tendo muito interesse de franqueado, principalmente nessas cidades do interior, pequenas e médias, onde a gente ainda não tem presença, onde a gente não tem canibalização nenhuma de lojas, né? Você fala, lógico, procura de loja para abrir no bairro de Moema, em São Paulo, essa com certeza não tem, até porque a gente nem tem interesse. Mas em cidades como no interior do Brasil, a gente tem 2.000 lojas mapeadas dentro desse modelo, em cidades de até 15 mil habitantes, que a gente inclusive já tem a rua, a esquina que dá para abrir a loja, só procurando mais aí o ponto e o franqueado. Lógico, a gente teve um patamar de 300 lojas, agora um patamar de 200 lojas, obviamente o ano que vem deve ser um pouco abaixo disso. O mix vem mudando um pouco em termos de franqueado atual versus novos franqueados. Essa primeira leva, né, de 24, a grande maioria foram franqueados existentes investindo no negócio, o que é bom. E agora, nessas 200 lojas mais ou menos desse ano, é um mix ao contrário. São novos franqueados entrando no negócio, o que é positivo, porque você mantém... A gente também não quer franqueado com mais de 2, 3 lojas, porque perde o foco. A barriga do balcão do franqueado, essa presença local, esse conhecimento regional, conhecimento ali daquela região onde está a loja, a presença física do franqueado é fundamental para o sucesso do negócio. Cada vez que entra um novo franqueado, ele tem uma loja, né? Novos franqueados, obviamente, se ele já tem uma, ele vai abrir mais de uma, ou seja, vai ter que colocar um gerente, já não vai estar 100% na loja, e essa loja, às vezes, ela perde performance. Então, quando a gente tem um mix de novos franqueados entrando, mais de 70% dessas 200 lojas desse ano são novos franqueados, o que faz com que esses caras tenham, lógico, tem um learning curve, que demora um pouco mais, mas o foco desse cara é em uma única loja, né? Então, geralmente... É o casal de franqueado mais um funcionário que toca a loja. Média de aluguel dessas novas lojas que a gente está abrindo, cara, não passa de R$1.000, R$1.200. Então o break-even ele é realmente muito baixo. De novo, muito em linha com o modelo das lojas do grupo Trip.com. Trip.com é o maior grupo de turismo da Ásia, uma empresa que vale 40 bi na bolsa de Hong Kong, fatura 170 bi de dólar. A vertical de turismo, eles têm lá, obviamente, o super app, o app deles, aquelas coisas. Vertical de turismo deles, 6.000 agências de viagem, sendo que metade dessas agências abriram pós-pandemia. Passamos alguns meses atrás, eu passei 15 dias na China, eu fiquei 2 dias visitando loja aberta há menos de 2 anos em Xangai, e o modelo é exatamente o mesmo modelo dessas lojas físicas que a gente abre no interior do Brasil, com baixíssimo OPEX, baixíssimo CAPEX e geração de lead no digital.
Tudo bom? Felipe falando. Deixa eu as outras duas perguntas aqui. Em relação à despesa de marketing, a gente acho que continua na mesma toada aí dos últimos trimestres, né, e para o próximo ano. Então, a despesa de marketing especificamente dentro da linha de despesa de vendas ali crescendo um pouco acima do que cresce a própria top line da companhia. A gente enxerga ainda espaço, bastante espaço aqui para ganhar share no mercado. Então, alguma coisa ali crescendo entre 15% e 20% ao ano, mais ou menos o que aconteceu esse ano. Quando a gente olha a despesa de venda como um todo, né, que aí o marketing está dentro, a gente continua ali no mesmo ratio de 1,8% a 2% das reservas das vendas, né, da companhia como nosso target, né? Então, acho que segue nessa mesma linha para o próximo ano, muito provavelmente, e ficou dentro disso esse ano. Working Capital Brasil, né, até na própria pergunta você coloca a questão ali do B2C, né, crescendo a taxas inferiores ao B2B, a nossa expectativa é de melhora, sim, né? A gente até acrescentou nesse trimestre o quadro ali na página 14 do release, trazendo um pouco mais de informação de capital de giro, que já vem melhorando bem depois da questão que a gente teve do IATA no quarto trimestre do ano passado. A gente já vem recuperando aí os dias, e a ideia nossa é que continue, não só pela questão do mix, mas também por várias ações que são feitas aqui dentro, a questão do produto exclusivo que a gente fala bastante, que ainda vai crescer um pouco, as renegociações com os hotéis preferenciais recomendados que a gente fez, que também melhora um pouco, a gente tem feito algumas negociações com alguns clientes nossos no B2B, que tinham prazos mais dilatados, então é um somatório, né? A gente está numa etapa aqui muito mais fine-tune, mas é um somatório diverso dessas coisas que vem liberando capital de giro, e a ideia é que continue sim. A gente espera enxergar ainda uma melhora nos próximos trimestres. Perfeito. Obrigado, Vitor. Obrigado, Fê. Obrigado, Godinho. Um abraço, cara. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Fábio Godinho para que faça suas considerações finais. Bom, obrigado de novo pela atenção de todos. Eu acho que mais um trimestre de franca evolução, né? Tanto em vendas na Argentina, crescendo forte. B2B, eu acho que aí dispensa comentários, com vendas crescendo 26%, né? Então mostra o nível de assertividade da nossa estratégia que a gente teve dentro da nossa unidade do B2B, que levou bastante tempo a reestruturação, mas rendendo muitos frutos. B2C, por outro lado, obviamente, todo mundo sabe aqui, não vou ficar repetindo mais uma vez toda a questão do juro, toda a questão do nível de endividamento das famílias, toda a questão do nível de inadimplência, isso tudo é muito difícil, aliado a essa questão do 30% de crescimento do marítimo, não leva aos números que a gente imaginava como um todo. Porém, quando a gente vai separando, isolando as unidades, a gente crescer 16% em passageiro terceiro trimestre, com SK crescendo 11%, uma notícia muito positiva, crescer 7% no doméstico, alinhado à demanda que está sendo colocada no mercado, também positivo, até porque as domésticas estão imprimindo um aumento de preço bastante elevado, né, principalmente ao longo desse terceiro trimestre. Então, de uma forma geral, a gente, aliado à gestão de capital de giro e o nível e a redução brutal que a gente veio fazendo de endividamento da companhia, lembra que quando a gente chegou aqui, a empresa estava, se eu não me engano, aqui por volta de 8 vezes EBITDA em termos de alavancagem, e agora a gente está chegando a 0,5 se a gente só considerar debêntures. Se a gente considerar debêntures mais antecipação de recebível, a gente vai para 1,8 vezes. Isso é o mesmo endividamento da Latam, sendo que a Latam precisou fazer um Chapter 11. Aqui a gente não precisou fazer nenhum Chapter 11. Você pega, por exemplo, a ambição da Azul de sair do Chapter 11, mesmo depois de todo o haircut com bondholders e com lessores, é sair com um nível de 2,5 vezes de alavancagem, e a gente sem nenhuma reestruturação brusca de dívidas e sempre amigável e sem nenhum nível de default,
estamos chegando agora em 1,8, ou seja, foi um trabalho difícil, árduo, mas que rendeu frutos positivos para a companhia e que, obviamente, à medida que esse juro vai caindo, isso vai dar reflexo muito mais positivo na geração de caixa livre para o acionista da companhia. Bom dia a todos e até o call do próximo trimestre. Um grande abraço. O call de resultados da CVC está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.